Olá pessoal, tudo bem? Então, depois aí de um sábado que a gente tirou uma folguinha aí, deixei vocês sem vídeo, espero que o sofrimento não tenha sido muito grande. Vamos comentar aqui, vamos repercutir o que vocês falaram pra gente. Olha só, o Daniel aqui, ó, que piorem a tragédia fiscal do país, entre aspas, né? Subconsciente do Natan lendo a palavra real que queriam utilizar no texto. Olha, pessoal, vocês não deixam passar uma, hein? Muito legal o comentário, muito legal. É isso aí, é ato falho, né? Quem for ver aí o que é um ato falho, né? Vai ver que a gente está sujeito a isso. Como o nosso canal aqui é um canal de investimento e opinião, acontece também. Foi o meu ato falho. Peço desculpas aí quem tenha não gostado, né, do ato falho, mas infelizmente eles acontecem, né? E vocês não deixam passar, hein? Legal. O Igor. Nathan, acha que eles vão aumentar aquele 0,03 para 0,04 agora que diminuíram a Selic? O Igor está se referindo àquela taxinha que tem a mais no Tesouro Selic para quem fica até o fim do prazo, para quem fica até o vencimento. Eu acho que tem chance, Igor. No primeiro leilão que aconteceu após a redução da Selic para 3%, não foi preciso isso, não aconteceu. A taxa nem se mexeu, inclusive. Inclusive, como tem aquela LFT, né? LFT porque é mercado primário, mercado de leilão, aquele Tesouro Selic. Para 2022, ele está com 0,02 ali. Então eu acho que não, viu? Acho que nas próximas primeiras semanas, acho que não. Aí tem que ver assim, ó, tem que ver como é que vai bater a questão da segunda onda da crise, né? Que eu me refiro, aqui parafraseando o ministro da Economia, me refiro à parte econômica, da quebradeira mesmo, né? Sobre esse aspecto, gente, aqui na minha cidade de Porto Alegre, o pequeno comércio abriu parcialmente, né? E eu já percebi vários pequenos comerciantes que eu conheço aqui que fecharam em definitivo as portas, né? Então, a gente ainda não sabe o tamanho do problema, né? O pessoal aqui gostando dos nossos comentários. Vamos ver. Aqui o Isaías pergunta. Bom, ele fez vários comentários aqui, muito obrigado. Ele tem prefixado 2025 a 8,76 e IPCA 26 a 4,76 e IPCA 35 a 4,17. Dá para segurar até o fim, visto que não estou precisando desses recursos? Com certeza. Taxas muito boas, muito, muito boas, dá para ficar sim. Eu já vou antecipando aí uma outra pergunta de vocês sobre o comentário que eu fiz do Tesouro Nacional está colocando poucos papéis pré-fixados com juros semestrais para 2031 e 2027 também. Ele está colocando, mas o volume é praticamente 10 vezes menor do que o que vinha fazendo antes dessa crise. Então, assim, significa que pegar uma taxa de 8% é bom? Sim, lendo esse comportamento, sim. Então, se você tem mais de 8% no prefixado 25, dá para ficar tranquilo. Claro que se a crise piorar e a taxa, por exemplo, bater 9%, o que aconteceu por breves instantes já, né? Mas no pré com juros, né? Não foi no pré-26, você tem pré-25. Então, aí vai ter que aguentar no osso do peito, né? Vai ter que aguentar até as circunstâncias voltarem a melhorar. Então, mas esse IPCA 26 aqui a 4,76, meu Deus, eu acho que você conseguiu comprar no melhor momento possível. E o IPCA 35 a 4,17 está muito bom também, tá muito bom, tá? Mesmo que a taxa agora bata em 4,4, 4,5, se você puder, compre mais, tá? Aqui o CRS pergunta, na minha opinião, quais os possíveis cenários para juros longos nos próximos meses, em função da pandemia, ambiente político-econômico. Pois é, CRS, eu acho que a coisa vai ficar ali. Eu gosto muito como balizador o DI futuro de um dia para 2027, tá? Eu acho que aquele ali vai ficar oscilando no 7,5. Acho que vai ficar
girando em torno do 7,5, em alguns momentos um pouco mais, em alguns momentos um pouco menos, tá? Eu acho que fica assim, ele não vai reduzir até que haja algum sinal concreto de que o país tem um caminho seguro para sair dessa crise. Infelizmente, nós estamos vendo números cada vez mais terríveis sobre a pandemia, né? E não só com 10 mil brasileiros que se foram, infelizmente, mas também já a crise de saúde, girando na casa dos 10 mil casos novos por dia, né? Isso é alarmante, isso é alarmante. Por isso, acho que a crise da saúde ainda não chegou no pico, isso é um problema. E a gente não tem toda a repercussão, não sabe o tamanho, né, da quebradeira que vai ter, com certeza, ao longo das próximas semanas. Então, assim, eu acho que vai ficar girando ali no 7,5, só subiu para 8 com crises políticas, né? Bom, se voltar a ter no radar, assim, uma coisa nítida e clara, de alteração grave no cenário político, aí pode ser que passe até de 8% o DI futuro, né? E aí todo o esquema de taxa sobe junto, né? Mas eu não vejo muita melhora. Por isso que eu fiz aquele vídeo para vocês, num tom mais pessimista aí, dizendo que esperar ganho na marcação mercado por essas semanas eu acho difícil, tá? Por isso que eu fiz aí, ao longo da semana vocês viram aí que até saiu uma matéria no Infomoney dizendo que o mercado não sabe para onde vai. Concordo, porque não tem informações, né? A gente não sabe o tamanho do estrago, o problema da saúde está atingindo números extremamente preocupantes, e o cenário político também inspira preocupações. Então, assim, mas como conclusão, bottom line, eu acho que fica no 7,5 o juro longo no país por um tempo, tá? A não ser que haja alguma notícia que modifique isso. Um grave estresse político pode piorar muito. Se com os novos testes que estão chegando, esses números, por exemplo, da doença, né, forem para patamares semelhantes aos dos Estados Unidos, aí também vai se instalar o caos, né? Social também, social. Aí pode acontecer tudo. Se pelo contrário, de repente aí na próxima semana, 10 dias, a gente atinge o pico, passa pelo pico e a coisa começa a arrefecer, bom, aí a gente reavalia, né? O Mente Investidora sempre contribuindo aqui com belos comentários. Imagine para quanto irá o valor da gasolina depois que a cotação do petróleo voltar aos patamares normais. Mas quando que vai acontecer isso? Mas de qualquer maneira é muito pertinente, porque o Brasil ele produz, mas não refina, né? Então ele tem que mandar para fora para refinar o petróleo, transformar nos derivados e depois reimportar, né? E aí tem custo em dólar. Como a gasolina tem um grande peso no cálculo da inflação, logo teremos que voltar a conviver com ela. Tenso? Eu também acho que está tenso, né? Não temos muito o que fazer. Proteção no Tesouro IPCA. Basicamente é isso. O Ciro aqui, nosso membro aqui, os Urutubers já estão de olho no dinheiro dos investidores com a queda da Selic, com os cursos pipocando para todo lado. Bom, tudo bem, né? Tá, não, a Cibinha, isso? Disse para eu não abandonar os inscritos apimentados. Inscritos apimentados eu acho que você quer dizer aquele pessoal que gosta de dar uma especulada, fazer uma marcação a mercado. Não pretendo abandonar, eu só quero dar a minha opinião, né? Eu acho que o momento está meio tenso, assim, se entrar agora, eu acho que a chance de você ficar um longo período esperando essa taxa melhorar é muito grande. Eu acho que você fica um longo período aí. Por isso que eu acho que não dá para fazer ganho na marcação do mercado. Mas eu acho que dá para comprar com taxas boas. São coisas... É a mesma coisa. É pegar e comprar o título público, é pegar e comprar o Tesouro IPCA longo, certo? É a mesma coisa. Só que visto por enfoques diferentes, certo? O enfoque é assim, eu quero sair rápido. Opa, acho que não vai dar. Mas quero comprar com uma taxa boa para formar patrimônio, ter ganho real acima da inflação e ter o benefício do juro composto no longo prazo. IPCA mais 4%? Pelo amor de Deus, isso aí é muito bom. Bom dia.
o senhor irá continuar com a série sobre os fundos imobiliários ou começar a investir em fundos imobiliários? Olha, eu tô um pouco, o Tua, né? Tua Lemos perguntas pra gente. Assim, como vocês sabem, né? Eu dou minhas opiniões aqui de forma bem transparente. Eu tô um pouco desmotivado, né? Com o que eu tô vendo no mercado de fundos imobiliários, porque não que eu tenha comprado mal os meus fundos, eu não me desfiz de nenhum deles, vocês me perguntaram isso, eu tô esperando para ver como é que fica, mas eu vejo assim, ó, por exemplo, agora São Paulo estendeu a quarentena, né? Então todos aqueles fundos imobiliários de shoppings vão continuar fechados. Então, e aí, como é que o mercado vai precificar isso? Será que vai voltar a ter liquidação, entre aspas, de ativos, como houve em março? É uma pergunta, né? Então, assim, depois que vier, como eu falei, né? Alguns pequenos comércios aqui em Porto Alegre já fecharam. Hotéis aqui na Serra Gaúcha já fecharam também. Então, gente, depois que a gente tiver o tamanho do problema, aí inclusive o índice Bovespa pode cair, voltar a cair, né? Então eu tô assim, eu não tô afim de entrar nesse risco agora, certo? Eu tô preferindo a segurança do Tesouro Direto, tá? Mas eu acho fundos imobiliários um investimento sensacional. Acho que a gente tem que continuar estudando. Agora com a queda da Selic, né? O yield deles ficou bem atrativo, né? Dos que ainda pagam. Então, assim, fundos ainda pagam, fundos de logística ainda pagam um yield bom, né? Os fundos de shopping, alguns não estão pagando, outros voltaram a pagar só o CDI. Então, assim, a gente tem que analisar muito. Eu vou fazer um levantamentozinho, vou fazer alguns comentários sobre esse enfoque, né, do yield melhor que o CDI, né? Mas não dá para ir muito longe disso, porque eu acho que o momento está bem perigoso, tá? Para ser bem franco com vocês. Por isso que eu não estou aportando mais nos fundos imobiliários. Eu estou esperando para ver como é que a economia vai se comportar. Olha só que legal aqui a pergunta do Marcelo. Ele está pensando em fazer um investimento para custear a faculdade do filho, que vai nascer, parabéns. Pensa em realizar aportes mensais de 100 a 200 reais. Imaginando que ele faça faculdade quando tiver 18 a 20 anos, que seria lá pelo ano de 2038, pensei em fazer esse investimento no IPCA 2040 com juros semestrais. Acha que seria a melhor opção ou seria melhor o IPCA 35? Olha, Marcelo, nós sempre defendemos aqui o investimento diversificado. Esses dois papéis atendem bem o seu objetivo, estão aí mais ou menos casados com o seu prazo, né? O que fazer quando vencer o IPCA 35 e o seu filho vai estar aí há 3 anos ou um pouquinho mais de entrar na universidade? Bom, aí você pode passar para o Tesouro Selic ou para um prefixado curto de 2, 3 anos que vai preencher o tempo. Então dá para investir sim no 35, tá? Como o 35 ele não tem pagamento de juros semestral e fica tudo acumulando junto, mas tem que ter estômago para aguentar a oscilação da marcação a mercado, certo? Se as taxas subirem, você tem que aportar mais. Eu acho que dá para fazer diversificado entre esses dois papéis. Provavelmente algo em torno de 50% em cada um, tá? Mas no 2040 é obrigatório que você reinvista os juros recebidos, tá? No começo vai ser bem pouquinho, tá? Mas é importante que reinvista. E aí você vai ter uma coisa muito legal para fazer, que você vai poder ver qual papel vai estar com taxa mais interessante no momento que você recebe aquele juro, e você vai poder escolher, eu vou no 35 ou eu vou no 40 para reinvestir os juros. Então vai ficar assim uma coisa muito legal para você administrar e ver esse patrimônio crescer, vendo inclusive o seu filho crescer junto com o patrimônio. Vai ser muito legal de fazer isso aí, viu? Então eu acho que balanceando entre esses dois papéis, você defina aí qual proporção você quer, mas eu achei a ideia muito boa. Muito bem. O André Luiz pergunta pra gente aqui, ó. Qual a sua opinião sobre adquirir dívida nesse momento para compra de casa, o imóvel, né? Financiar um imóvel.
Você acredita que as taxas de crédito ou custo dos imóveis residenciais podem cair devido a essa crise? Olha, o custo do imóvel, eu não sei, viu? A gente viu aí nos últimos levantamentos um ligeiro aumento nas principais capitais. Momento de crise, o brasileiro faz isso, né? Ele se protege no ativo tangível, quer dizer, uma coisa sólida, né? Uma coisa tangível, tocável, uma coisa assim de tijolo, né? Então assim, não sei, não dá para dizer que o preço vai baixar. Mas quanto ao momento, talvez seja interessante sim, viu? Porque com a Selic tão baixa assim, né, procurar fazer aí talvez num banco público, né, já comentando aqui o que o Finanças em Dias falou pra gente aqui, que o spread bancário não cai, né, e o governo tenta, através dos bancos públicos, reduzir esse spread, né. Eu concordo aqui com esse comentário do Finanças em Dias, porque o setor bancário é muito concentrado no Brasil, isso atrapalha bastante, né, porque como tem pouca concorrência, o juro na ponta não cai, né? O juro do cheque especial, o juro para o tomador de empréstimo pessoal não cai, essa coisa toda. Mas no financiamento imobiliário cai um pouco. Então eu acho que sim, seria um momento bom, viu? Seria um momento bom. A minha impressão é que seja um momento bom. Mas tem que ficar sempre atento ao seguinte, né? Conforme a Selic for caindo, a realidade dos juros for diminuindo, tem que ir renegociando o contrato, como várias pessoas estão fazendo, né? Eu acho que a casa própria é um marco muito importante na vida de cada pessoa, certo? E eu acho que é como o Décio Bazin, né, o autor daquele livro Faça Fortuna com Ações, ele diz lá, é uma questão de dignidade, tá? Eu penso assim, eu acho que a pessoa não pode investir se ela não tem aí uma garantia de uma moradia, né, uma coisa assim, porque a gente viveu hiperinflação, eu vivia nos 80, eu sei como a crise pega aqui no Brasil, né? Deus queira que nós nunca mais tenhamos um cenário daqueles. Então, assim, eu concordo com o Décio Bazin. Décio Bazin diz imóvel próprio é questão de dignidade para o investidor. Não que quem não tenha não seja digno, não é isso. Mas o que não é digno é sair a dizer que tu tem que abrir mão disso para investir no mercado sem ter um teto para ficar, entende? Pode fazer a conta que quiser, dizer que vai ter o lucro que quiser, mas assim, ó, não tem futuro, não tem adivinhar futuro, né? Não tem adivinhar futuro. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, eu vejo como muito positivo esse passo, viu? Aqui o Rafael comprou NTNF a 9,58. Opa! E LTN a 7,54. Mas qual o prazo da LTN? Foi o 26? Aguardando possível baixa na taxa desses títulos para fazer a venda. Olha, mas essas taxas estão boas. Se for o 26 é questionável, né? Mas dá para dizer que a taxa é boa. Agora, na NTNF você tem uma taxa muito boa. Muito boa. Eu acho que dá para segurar mais tempo, viu? Só elemento para você pensar, tá? Vamos ver aqui mais comentários. O Fábio pergunta pra gente, você acha que a Selic nesse patamar, 3%, né, é apenas em 2020, os próximos 2 ou 3 anos voltaria para 5 ou 6? Fiz a aplicação em CDB indexado ao CDI e acho que poderia ter aplicado melhor no Tesouro Direto. Eu também acho. Um IPCA rende muito melhor do que qualquer CDB aí, viu? É difícil um CDB dar retorno de 140% do CDI e o Tesouro IPCA, dependendo da taxa que você conseguir pegar, bate fácil 140% do CDI. A gente já mostrou isso muitas vezes aqui no canal. Olha, Fábio, o que eu acho? Eu acho assim, ó, como a tendência agora está cada vez mais forte, cada vez mais dados estão mostrando isso, né? Que a economia vai ficar estagnada por um bom tempo, não vai ter como a Selic subir, né? Porque a Selic subindo é uma coisa que faz recessão. Exemplo, 2012, né? Quando começou 2012, 2013, quando ali começou a subir a Selic porque a inflação estava fora de controle,
que ela foi de 7 e pouco para 14,25, vocês vejam ali o efeito recessivo que foi bater em 2015 e 2016, chegando inclusive a derrubar a presidente da República. Então, assim, ó, eu acho que assim é caso de extrema gravidade para subir a Selic de novo, tá? Eu acho que voltar para 5 a 6%, mas como diríamos aqui no Sul, mas nem a tapa, tia. Mas nem a tapa que isso aí vai voltar a 5, 6%, tá? Essa é a minha opinião nua e crua, tá? Então, fatores para isso. A economia vai ficar estagnada por muito tempo, o desemprego já aumentou, a gente não sabe o tamanho do problema. Então, tem isso. Tem a questão da deflação, que eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. Olha, não percam, vai ficar um conteúdo muito bacana, um vídeo sobre deflação e o efeito no Tesouro Direto e no Tesouro IPCA. Não percam esse vídeo, tá? Eu tô juntando os dados aí para fazer para vocês, vai ficar muito show. Modéstia à parte. E a gente sabe que aumentar a Selic é uma coisa recessiva, é uma coisa que gera recessão. Então, quer dizer, você já tem uma economia estagnada, parada, quebrada praticamente, com desemprego alto, né, com problema de saúde piorando. Não tem como subir Selic. Depois que passar, bom, o ministro Paulo Guedes disse que a gente vai surpreender o mundo. Eu não acredito muito, tá? Apesar de eu gostar das ideias dele, eu não acredito muito que o Brasil vá fazer uma recuperação em V, tá? Acho que essa recuperação vai ser mais um U bem prolongado do que um V. Talvez até um U de outro alfabeto, talvez sei lá, um U do alfabeto siríaco, porque faz aquela perna longa, né? Eu acho que a recuperação vai demorar. Então assim, eu não vejo como subir Selic naqueles patamares, nem os patamares que o Boletim Focus prevê. Prevê em 2023, por exemplo, Selic de 6% de novo. Não vai acontecer. Ainda vale a pena investir no 26 para ficar até o vencimento? Vale, Margarete. Vale a pena levando até o final, porque vai render acima da Selic. Com certeza, com certeza. Vejam, pessoal, prestem atenção no seguinte, ó. O IPCA 26 está assim, IPCA mais 3,4, 3,5 por esses dias. Ou seja, só a parte prefixada já está acima do CDI atual. Só a parte prefixada. Olha, gente, isso aí ninguém fala na internet. Ninguém fala uma constatação tão óbvia e tão simples, tá? Mas eu falo aqui para vocês. Então assim, ó, é claro que para ficar até o fim, qualquer tesouro IPCA está simplesmente fenomenal. Fenomenal. O José comenta aqui que não está compensando tirar FGTS aniversário, 3% real. Realmente, o FGTS agora está com uma rentabilidade muito atraente. Quando foi lançado esse... que bom que não foi permitido o resgate total, né? Porque o FGTS, para quem é CLT, isso é um conceito agora que vai ser polêmico, muita gente vai desgostar dessa ideia. Mas o FGTS... a ideia dele é justamente ser uma reserva de emergência, né? Para quando a pessoa perdeu o emprego, né? Para quem tem a felicidade de ser CLT hoje em dia, que é uma coisa muito difícil no Brasil, porque a maioria das pessoas já está na economia informal há bastante tempo, né? E com flexibilização dos contratos de trabalho e tal, tudo isso é uma realidade. Então, assim, ó, acho que você tem razão, ó, não tá valendo a pena retirar o FGTS, não. Aqui o Délio coloca pra gente que o Copom acertou em baixar a taxa Selic logo para 3%, né? Não, pulou o 3,25%, foi direto para o 3%, e está certo em já avisar que vai baixar ainda mais na próxima reunião. Ainda que o dólar vá subir, mas não há outra alternativa dada a recessão brutal que se avizinha. Né? Como bater esse argumento do Délio, né? Não tem como, né? O Banco Central tem que dar estímulo para a economia que está morrendo. Esse é o fato. Esse é o fato. Continuo com a visão de que encerraremos o ano com taxa de 2,5%. Também tô com esse número, viu, Délio? E isso é muito bom para o governo poder pagar menos juros dos serviços da dívida pública, ainda mais em momentos de aumento de gastos por conta da pandemia. Eu acho que o comentário é perfeito. É isso aí. Infelizmente, a gente tem que pensar, eu vejo, tá? Como aonde a gente vai ter menos
prejuízo. Onde é que a gente vai ter menos prejuízo? A gente vai ter menos, porque assim, ó, o que a gente tem que botar? Ah, mas o dólar vai subir. Tá, ok. Mas isso dá um efeito na economia geral, na economia como um todo. Alguns setores são influenciados pelo dólar, a gente sabe disso. Por exemplo, petróleo, trigo, commodities, né? Mas o Brasil, na maioria da sua balança comercial, exporta commodity. Importa poucas, né? Então tem isso também. E versus, compara efeito do dólar versus efeito do juro alto na economia brasileira. Que eu, na minha opinião, lembre que isso aqui é um canal de investimentos e opinião, inclusive na capinha dos vídeos, a gente tem vários vídeos, né? Opiniões e análises, né, sobre o Tesouro Direto, lembrem disso, tá? O que eu vejo? Que é mais nocivo matar ainda mais a economia agonizante com juro alto, né? É pior ainda. É pior aumentar o custo de capital das empresas que estão bravamente resistindo no Brasil, um ambiente extremamente desfavorável para os negócios, né? Eu acho que seria muito pior, muito mais caro para a nação do que, de repente, ter uma alta do dólar. E detalhe, o dólar é uma moeda forte, ok, é uma moeda forte a nível global, ok, perfeita colocação. Mas os Estados Unidos aumentaram muito a base monetária. Isso é muito importante e a gente também não tem exatamente a noção do efeito que vai ter para o dólar em comparação a uma cesta de moedas internacional. Isso pode danificar o valor real do dólar no mundo, no médio prazo. Então, essa alta do dólar a curto prazo no Brasil, ela pode ser minimizada no médio prazo pelo próprio problema da economia americana. Então, assim, gente, tem muita coisa, certo? Eu vejo, tá? Eu vejo que entre as perdas possíveis num cenário de dólar alto versus as perdas possíveis num cenário de juro alto, eu acredito que o pior está no cenário de juro alto, tá? Mas isso é só uma opinião, ok? Lauro Ramos coloca pra gente. Estou montando minha reserva agora e pensei em aportar 25% da minha renda distribuindo entre Tesouro IPCA 26, RDB e FIIs. Será que é uma boa para quem não tem reserva montada ainda? Acho que não, Lauro. Acho que não. Tá? Se você não tem reserva de emergência montada, monte-a em primeiro lugar. Tá? E eu vejo assim, tá, mas eu tenho que só investir em Tesouro Selic? Se as taxas estão maravilhosas nos IPCAs? Não. O que eu acho assim? Você pode fazer meio a meio. É só uma sugestão, tá? Não é recomendação formal de nada. Aqui a gente está num bate-papo informal com todas as questões, tá, gente? Então, assim, ó, pode investir a metade na reserva de emergência e a metade no Tesouro IPCA. Mas o que eu vejo é que nesse momento a escolha principal tem que ser em ativo seguro, tá? Então, RDB eu tiro da jogada. Não é pro meu apetite, tá? Eu não invisto e não investirei nesse instrumento por enquanto, tá? Fundos imobiliários eu já entrei, mas como eu acabei de falar nesse vídeo, eu tô aguardando, porque assim, né, um passarinho verde lá tá me falando que com o prolongamento do problema da saúde, a extensão das quarentenas, enfim, que são necessárias, a gente não vai criticar isso de forma alguma, mas com todo esse problema instalado, eu vejo que vários fundos vão continuar tendo problemas, e eles podem se tornar mais baratos. Se não se tornarem, tudo bem, você vai investir no Tesouro Direto, que é mais seguro, e os IPCAs estão com uma taxa aí muito boa. Vou repetir o que eu falei no outro comentário. Só na parte pré-fixada do Tesouro IPCA você já tem mais taxa que o próprio CDI. Então isso aí, gente, isso aí é demais, tá? Bom, gente, estamos nos aproximando aí de 30 minutos de vídeo. Eu vou dar uma pausa por aqui, certo? Quero agradecer aí todos os comentários. Espero que as nossas opiniões ajudem aí o entendimento e os estudos de vocês nos investimentos, tá? Vamos cumprir o nosso dever cívico para que nós possamos passar o mais rápido possível por essa terrível tormenta na área da saúde. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.